Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. E quando a Tua verdade lança a luz sobre nós, nós saímos completamente diferentes. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, faz-nos compreender a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Toca no nosso coração, Pai. Continua a ministrar como o Senhor tem feito, Senhor, através dos louvores, Pai, através, Senhor Jesus, das palavras que já foram compartilhadas aqui nesta manhã. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, porque não adianta entendermos com a nossa mente se o nosso coração não estiver aberto para a Tua verdade. Por isso, lança a luz sobre as nossas vidas, Pai. Ilumina o nosso entendimento para a compreensão da palavra e nos transforma de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o texto de João 9. Nós vamos ficar apenas nesse texto. Se você quiser abrir sua Bíblia, os textos também estão no slide, né? Se puder ligar a luz, Azê, por favor, acho que seria bom também, para facilitar a leitura aí. Hoje nós vamos ler a história de um encontro de Jesus com um cego de nascença. Esse texto, ele é comprido, né? Ele é João 9, de 1 até o 41, e eu quero ler com você hoje ele em partes, não é verdade? O texto, ele é quebrado em 3 sessões, se a gente pode assim dizer. A primeira parte é Jesus curando o cego, do versículo 1 ao 12, depois nós temos a investigação da cura, é um dos poucos relatos bíblicos onde nós temos os fariseus investigando profundamente se aquele homem foi realmente curado ou não, né? Qual é o testemunho que tem ao redor dele, e depois nós temos a cegueira dos que enxergam, que é Jesus reencontrando aquele homem ao qual ele havia curado. Então eu quero ler com vocês João 9, de 1 a 12, nós vamos ler esse primeiro bloco. Depois de dizer isso, pulou um, volta para o antes. Isso, perdão, não está meio, isso. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos então perguntaram: Rabi, ou mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Essa é a primeira parte do trecho da história que nós conhecemos em João 9. Bem simples, bem literal, e de muitas coisas nós podemos tirar aqui. Eu queria focar numa lição importante. Quando então ele é curado, perguntam para ele: quem curou você? O que aconteceu? Ele respondeu: foi um homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou em os meus olhos e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Ele sabia que era Jesus. Não dá a entender que ele conhecia a história de Jesus, não sabia talvez que Jesus era quem ele era. A gente sabe que tinha um cego. Jesus chega até ele,
o cura, e Jesus desaparece, não fica lá para falar, ó, fui eu, hein? Ele simplesmente desaparece. Com Jesus faz muito isso, né? Ele dá um jeito de deixar para ver a reação das pessoas após o milagre. E um ponto que eu queria deixar nesse primeiro trecho com você, é que os discípulos, eles tentaram entender por que um homem nasceu cego. Você percebe que é interessante? A primeira pergunta deles, eles tentam atribuir a condição dele ao pecado, dele ou dos pais. Mas como poderia o cego ter pecado no ventre? Como é que a criança pecou dentro do ventre da mãe? Você percebe que a própria pergunta dos discípulos é meio estranha. Eles falam, Jesus, é ele que pecou? Mas se ele é cego de nascença, ele teria que ter pecado aonde, gente? No ventre, no útero da mãe. Os discípulos não entenderam direito aquela situação, porque culturalmente os judeus atribuem o que a gente chamaria hoje talvez de karma, que tem muito disseminado na nossa cultura, não é verdade? Ah, tá assim por causa que, né, deve ter feito alguma coisa de errado. Vocês já ouviram isso já? Não, se está nessa situação, semeou, colheu. A gente tem essa mentalidade de juízo, a gente tem essa mentalidade de julgamento, é parte cultural, não vou falar nem que é de cristão, o brasileiro tem muito isso. Ele atribui o fracasso de alguém ou uma situação ruim que está acontecendo a, deve ter feito alguma coisa de errado. Parece natural, e a gente muitas vezes dentro da igreja, a gente importa isso como se fosse verdade. E você vê que Jesus, ele olha para isso, e aquilo incomoda Jesus. A mentalidade do juízo, gente, ela é muito constante nos nossos pensamentos. Pensa um pouco aqui comigo, a gente tenta entender um problema, uma situação, exercendo julgamento e juízo. A gente muitas vezes tem uma pessoa numa situação, a gente não quer chegar em o que aconteceu. Pensa, os discípulos podiam ter feito isso, certo? Eles podiam ter chegado ali naquele homem, naquele mendigo, poderiam ter ofertado esmolas, como a gente vê em outros relatos que eles fazem isso, ou que mais do que isso, eles já tinham visto Jesus curar. Eles podiam ter chegado e falado, Jesus, cura aquele cara. Só que no lugar deles falarem isso, eles tentaram espiritualizar o negócio, e tentaram demonstrar o que estava no coração deles. Gente, essa fala mostra o coração dos discípulos. Você vê que são homens que conhecem a Jesus, que estão seguindo a Jesus, mas isso não impediu eles de julgarem. Tem julgamento no meio da igreja, gente? Tem ou não tem? Tem. Eu faço parte dele. Se eu não tomo cuidado e o Espírito Santo não se torna o controle sobre mim, sobre a minha língua, eu posso facilmente começar a tecer, fazer várias críticas sobre várias coisas. Porque a nossa natureza humana caída tem essa tendência de juízo, de julgar, de condenar. Mas Jesus pega essa situação e ele fala, olha, não é por conta do pecado de ninguém, ele muda o foco. Vocês estão preocupados sobre o pecado? Eu estou olhando para a condição dele. Eu não estou olhando pelo que ele fez ou não fez, ou os pais dele fizeram ou não fizeram. Eu estou olhando para a situação que ele está hoje. Eu estou olhando para a situação que ele está hoje. Então ele profetiza. Ele está dizendo, não é por conta do pecado, mas essa é a oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. O julgamento humano muitas vezes busca atribuir culpa pela situação que estamos. E muitas vezes nós não vemos ela como uma oportunidade para sermos transformados e dependermos ainda mais de Jesus. Pense um pouco isso na sua própria vida. Às vezes a gente está enfrentando algumas coisas, a gente olha e fala, não, isso aqui com certeza é fruto do meu erro. Com certeza eu estou sofrendo isso porque eu não fui amoroso, eu não guardei dinheiro, eu não fui assim, eu não insisti com meu filho, eu não cuidei do meu casamento. E eu vou dizer para você, parte disso pode até ser verdade. A situação que nós estamos hoje, muitas vezes são frutos de algumas situações e escolhas que nós tomamos. Eu não vou descartar isso. Só que você pode olhar para a situação atual e dizer, eu mereço o que eu estou passando, ou você pode olhar para a situação e falar,
eu sei que Deus pode agir na situação que eu estou. Entende a diferença? Quem conhece o Pai diz: eu errei, mas o Senhor pode transformar. Quem não conhece o Pai diz: eu errei e eu mereço pagar pelo que eu errei, semeei. Eu sou justo comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa correta. É mesmo, o hipercorreto não experimenta a graça de Deus, porque quando Deus quer te dar um presente e te dar amor, você fala: não, eu não mereço, eu tenho que sofrer. Tem sentido isso, gente? Não, isso, a religião cria isso na nossa mente. Você vê que foi exatamente o que os discípulos pensaram. Os discípulos falaram: quem pecou? Vamos tentar entender quem pecou, porque se a gente entender a raiz do problema, a gente pode então talvez fazer alguma coisa. Jesus está falando: não importa a raiz do problema, importa que a situação dele está assim, eu estou aqui e eu vou mudar a situação. Quem conhece o Pai, como Jesus conhece, olha para a perspectiva de uma maneira diferente. E esse é um momento importante de dependência que existe. Aquele cego, ele não tinha opção a não ser o milagre. O único ponto de vista dele era esse. Não existia uma cirurgia a laser. Não existia uma outra opção, mas ao longo do texto a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Mas ele não tinha, ele virou mendigo exatamente por isso, porque ele não tinha função social, ele não poderia trabalhar, ele não poderia fazer nada, ele tinha que virar um pedinte, porque senão ele traía somente peso para a sua família. Muito provável que ele nem morava com a sua família, mas ele morava literalmente nas ruas. Mas a gente vê que eles têm pais, os pais moram numa casa, mas por causa da condição do filho, ele se encontra na rua. Agora, os que enxergavam, no lugar de pensar como poderiam ajudá-lo, eles tentaram compreender a causa. Está fazendo sentido, gente? Às vezes, diante de um problema, de uma situação, a gente gasta um esforço tentando entender as causas, mas nós não nos rendemos em dependência ao Senhor. Eu não sou contra fazer análises das nossas atitudes. Eu acho que isso é sabedoria. Uma das cartas da igreja de Apocalipse, a carta a Éfeso, Jesus fala: lembre-te de onde caiu. Então assim, nós não devemos desconsiderar os erros que nós cometemos, as decisões erradas que tomamos, mas isso não pode ser um empecilho para crermos em Deus, crermos no seu poder. Amém? O nosso passado não pode roubar a nossa fé. O nosso passado não pode ser a plataforma de medo para a gente não confiar em Deus. A história, e a primeira lição que eu quero deixar com vocês é essa, são 3 lições. As situações que vivemos muitas vezes não são para análises, mas sim oportunidades de exercer dependência de Deus. Eu escrevi tudo, é praticamente o meu esboço, porque estava escrevendo aqui a mensagem, eu falei: eu vou colocar tudo, porque se eu esquecer alguma coisa, alguém fotografa e lembra depois. Quando acontece conosco, a gente investe muito tempo nos nossos sentimentos e análise do que nós passamos, para entender por que Deus permitiu que chegássemos até aqui. Nos punimos, olhamos para os nossos erros e pecados e nos achamos indignos de que Deus venha e possa nos ajudar a resolver. Alguém já passou por isso, gente? A gente fala assim: eu entendo que Deus pode fazer, mas na minha situação não pode, porque fui eu que errei. Qual é a diferença? Qual é a diferença de alguém que sabe que errou e de alguém que não sabe que errou? É somente a consciência. Alguém que sabe que errou, teve alguém ou uma pessoa que disse: você errou. Aquele que não sabe que errou, muitas vezes ele continua vivendo a vida dele e ele não sabe, até que ele é então exposto à verdade, ele fala: eu errei. Mas para os dois, o que sabe que errou e o que não sabe, Jesus continua sendo a resposta, amém? Ele continua sendo a resposta.
Mas a gente tem que tomar cuidado, a nossa cultura hiperanalítica, hiperemocional, hiperdepressiva, às vezes fica tão focada em tentar, e aí a gente começa a ficar bravo com Deus, a gente se irrita com Deus, Deus porque o Senhor permitiu isso, Deus porque não deveria estar acontecendo na minha casa, Deus porque não sei o quê, e Deus está falando, ok, irmão, irmã querida, filho, filha minha, e o futuro? O que você tem agora? Às vezes cabe a nós nos arrependermos, porque o arrependimento é uma grande janela para o Senhor agir. Mas às vezes a gente fica, não, eu preciso entender, e aí essa gana, esse esforço de tentar entender, rouba de nós o arrependimento. O arrependimento a gente não precisa entender, a gente pede perdão, o Senhor libera e começa algo novo, porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de favor. E deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu sinto no meu coração agora. Ficar analisando erros do passado impede o verdadeiro arrependimento. Eu fico analisando onde eu errei, e o Senhor está falando, pare de olhar para trás, eu estou fazendo algo novo. O texto que diz que Ele está fazendo algo novo, é mediante o arrependimento, é mediante o novo coração. Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas, amém? Você crê nisso? Só que não vai partir do ponto da análise, vai partir do ponto do arrependimento. Me perdoa, eu entrego, eu não vou mais fazer isso, Senhor. Agora entre e redime, entre e faz alguma coisa, pois eu dependo de Ti. Essa é a posição de dependência como aquele cego, ele só podia depender de alguém que pudesse curá-lo. Eu coloquei um exemplo, quando a situação acontece com outros, casamento, relacionamento, notícias, às vezes rapidamente nós prejulgamos conhecer as intenções, ou as situações que levaram as pessoas ao local que elas estão, e novamente vem o nosso juízo, e a gente não se incomoda de ver um bandido morto, a gente fala, que bom, mereceu. O que eu mais recebo no meu WhatsApp hoje, infelizmente, de grupos e de amigos e não sei o que, é vídeo um motoqueiro que foi assaltar um policial e os caras deram bala nele, e aí eu recebo o vídeo no WhatsApp, e os caras dizendo, é isso aí, pegamos, é -1, esse é o pensamento que inunda a gente. Eu não sou contra as consequências dos atos, as pessoas têm que ter consequências dos atos, mas se alegrar pela morte de um ser humano, onde nós chegamos? Nós chegamos no juízo do outro, nós cruzamos uma linha social onde a gente não se importa mais, desde que não seja eu. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então a gente tem essa predisposição de julgar a intenção do coração, de julgar o que o outro fez, não, está nessa situação porque deve ter feito alguma coisa, o mesmo comportamento dos discípulos. Isso acontece muitas vezes quando a gente está julgando a vida alheia. Quando a gente julga nós mesmos é outra história, como eu já falei, mas a vida dos outros, às vezes a gente tem essa capacidade de tentar criar situações. Meus irmãos, Jesus está dizendo para os discípulos, e está dizendo para nós nessa manhã, amém? Não é assim que Ele enxerga. Ele não enxerga pelos atos, Ele enxerga para a situação, e Ele diz, na situação eu posso mudar, na situação eu posso mudar. Nós só experimentamos graça, ou demonstramos graça, quando nós não estamos na posição de juízes, mas na posição de fé. Eu sei que essa é uma oportunidade para Deus fazer alguma coisa, eu sei que essa é uma oportunidade para Deus fazer alguma coisa. Vamos continuar então? Segunda parte do texto, eu quero ler com vocês, agora nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 34, é um trecho um pouco maior, que nós vamos tirar a nossa segunda lição, que agora é a investigação que os fariseus têm. Olha o que o texto diz, então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Sábado é o dia sagrado dos judeus, onde não poderia ser feito nada, inclusive milagres. Por quê? Não sei. Eles achavam que realizar milagre era um trabalho. Os fariseus encheram um homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. Percebe que é a terceira vez já que o cego está descrevendo a situação.
Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como este? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz sobre este homem que o curou? Estão, certo? Estão interrogando. Aí olha o que o cego diz, o que era cego, né? Ele deve ser profeta. Ele sabe quem é Jesus, gente? Não, ele sabe que um homem chamado Jesus o curou. Ele falou: ele deve ser profeta. Olha a revelação dele começando a aparecer. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Ele deve ser um mentiroso. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? E os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois eles haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. A sinagoga não é só uma igreja, a sinagoga é um centro comunitário judeu, então ali eles se encontram, eles compartilham vida, ouvem a palavra. Então, para eles não serem expulsos do convívio, eles falam: fala com meu filho. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então pela segunda vez chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Parece que eles se esqueceram disso. Parece que os fariseus pararam de investigar a cura e começaram a tentar achar um erro, uma falha em Jesus. Mas o que ele fez? Perguntaram: como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Aí ele dá uma de irônico aqui, né? Ele fala: por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles os insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Opa, volta aí. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Agora o cego, mendigo, está ensinando os fariseus. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazer. Esse homem era um mendigo, mas conforme ele testemunha, ele vai ter uma revelação de quem Deus é. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Percebe, gente, que interessante aqui nessa investigação da cura? Os fariseus escolheram olhar para Jesus de acordo com a sua própria experiência e limitação. E metaforicamente isso tornou eles cegos. Eles não conseguiam dar graças e nem mesmo glorificar a Deus porque aquele homem tinha sido curado. Eles queriam ler e entender a situação da forma que eles queriam. E esse é um problema que muitas vezes acontece conosco. Nós queremos compreender Deus pelo que nós vivemos e experimentamos, não por aquilo que Ele quer nos ensinar. O pensamento dos fariseus: Jesus curou, trabalhou no sábado, e se Ele fez isso é um pecador. Então como um pecador poderia realizar uma cura? Você percebe que o raciocínio deles é: eles julgam primeiro para depois perguntar. Eles julgam primeiro para depois tentar compreender. Eles não chegaram para ouvir aquele homem e falar: como você foi curado, glória a Deus por isso. Eles querem encontrar um erro, eles querem que Jesus se adapte ao que eles entendem. Novamente, gente, o juízo se instaura. Eu só vou realmente reconhecer que isso vem de Deus se pelos meus modos e pelo meu entendimento eu posso acreditar. Se eu definir que é pecado e ponto final. Não importa mais o que a Bíblia diz, importa o que eu penso. Eles começam a ficar cegos, entende?
Tamanha era a sede de demonstrar que Jesus não era um profeta, que eles continuaram em investigação até os pais. O foco não era mais na obra de Jesus, mas o foco era mostrar que eles estavam certos. O objetivo deles é mostrar que eles estavam certos. Muitas vezes essa é a disposição, e eu estou falando para vocês, é a disposição do meu coração. Às vezes até biblicamente nós colocamos carga, peso, jugo sobre pessoas, porque é o nosso entendimento, a gente acredita que tem que ser feito dessa maneira, só que as pessoas elas precisam de um toque de Jesus e não serem julgadas pelo que elas estão fazendo. Eu creio sim que toda ação gera uma consequência, mas eu acredito também que uma ação que muitas vezes é feita na ignorância, Deus pode restaurar, Deus pode exercer graça e misericórdia. Eu creio, porque é a minha vida. Se Deus me condenasse por todos os pecados que eu cometi, eu não estaria aqui hoje. Mas às vezes a gente parece, né, a gente estava conversando lá no GD, parece que a gente esquece do que Jesus fez por nós. Parece que a gente esquece de que talvez nós éramos um dia esse cego. Parece que a gente se esquece da obra que Jesus fez por nós, e agora que nós somos crentes há um certo tempo, nós exigimos que os outros um nível de santidade, de pureza, e etc, que nem nós mesmos temos. Eu não estou querendo abaixar o padrão e falar, viva a vida que você quer, a vida que você está legal, não estou dizendo isso, tá gente? Eu estou dizendo que o padrão da graça e do amor de Jesus, olha para a situação que nós estamos, e quer mostrar para onde nós podemos chegar. Ele não fica julgando o nosso passado, levantando os nossos erros, mas os fariseus estavam aí para isso. Continuação, no versículo 30 a 33, você percebe que esse homem vira, e ele diz algo muito interessante, ele fala, vocês não entendem o que aconteceu? Eu vou ter que dizer para vocês, que um homem que cura outro, tem que vir de Deus. Eu preciso ensinar para vocês o que vocês deveriam estar ensinando para nós. Muitas vezes como igreja nós nos tornamos muito mais juízes, tentando dizer o que é certo e errado, e muitas vezes nós não estamos olhando para as pessoas e dizendo o que você precisa, e o que eu tenho eu te entrego, o que eu tenho eu te dou. Se é a oração que eu tenho eu te entrego, se é o aconselhamento que eu tenho eu te entrego, se é recurso que eu tenho eu te entrego, se é a comida que eu tenho eu te entrego, se é um choro que eu tenho eu te entrego. Mas a nossa cultura transformou a gente em pessoas muito egoístas. É como aquela parábola do homem que foi saqueado na estrada entre Jericó, e aí passa a história do bom samaritano, passa o mestre da lei, passa distante, aí passa o levita distante, aí um samaritano para e cuida daquele homem. Nós precisamos ser esse que para e olha para as pessoas. Porque o olho de Jesus, os olhos de Jesus, grava isso, os olhos de Jesus estão voltados para as pessoas, e não para o passado das pessoas. Você acha que o olho de Jesus está fixo no seu passado? Se você acredita nisso, se você acha que quando Deus olha para você Ele só vê o seu passado, deixa eu te dizer, em Cristo são feitas novas todas as coisas, mas a chave que faz com que a gente entre nesse novas todas as coisas, é eu saber, um dia eu era cego, um dia eu era pobre e nu, um dia eu era pecador, mas Jesus Cristo me resgatou do império das trevas, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sem essa mudança de reino, a gente olha para Deus e fala, Deus, Tu és todo poderoso, mas eu tenho um medo danado de você se lembrar do meu passado. Eu tenho um medo de que o Senhor levante e me puna pelo que eu cometi no passado. Deus não é esse Deus. Mas quem não passa pelo arrependimento, quem não passa por essa transição do reino das trevas para o reino da luz, fica sempre assim, será que eu acertei? Será que eu errei? Será que Deus me abençoa hoje ou não? Fica sempre, sabe aquela vida cristã sempre na dúvida? Ai meu Deus, fiz alguma coisa de errado, com certeza essa semana meu carro vai quebrar.
Briguei com a minha esposa, certeza que o meu salário vai atrasar. A gente começa a atrelar as nossas situações a outras condenações e punições, e a gente não confia em Deus. Senhor, sabe por quê? Porque a gente não pede perdão, a gente não se arrepende. Errou, me perdoa, deixa eu arrumar isso aqui. Aí vem o pensamento, o mal vai acontecer. Você fala, não, eu estou guardado pelo Senhor, e se algo acontecer que fugir do meu controle, o Senhor tem a saída. Você vive uma vida mais de descanso, gente. Mas muitas vezes, volto a dizer, a mentalidade de juízo que tinha, que muitas vezes é parte da nossa realidade, impede a gente de desfrutar da beleza que há no Senhor. E percebe que conforme esse homem vai testemunhando a sua cura, ele reconhece que Jesus adora a Deus e faz a sua vontade. Conforme ele testemunha, ele vai tendo uma revelação mais profunda de quem Jesus é. Hoje eu não vou falar sobre testemunho, mas eu falo para você, se Deus fez algo na sua vida e você retém de não contar, você perde a oportunidade de conhecer mais daquele que te deu o milagre. Toda vez que eu testemunho de algo que Deus fez na minha vida, eu estou conhecendo Ele mais. Eu estou dizendo, aquilo que o Senhor fez em mim, Ele pode fazer de novo. Gente, é um homem que sai de mendigo e em alguns versículos está ensinando os fariseus, mestres da lei. Gustavo, ele fez o quê? Um supletivo em alguns dias? Não, sabe o que ele fez? Começou a dizer para os outros aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Jesus fez isso na minha vida, Ele me curou, Ele me curou, Ele me curou. E essa revelação começa a crescer no coração dele. Então, a segunda lição desse texto é essa: ficar preso às nossas convicções humanas nos torna juízes da obra que Jesus está realizando. Eu fico julgando, não, isso não é, porque eu sei, porque eu tenho muitos anos de igreja, porque eu já tenho aqui, eu já li a Bíblia várias vezes, e eu vim de outra denominação, que eu era assim, que eu já conhecia, que eu fiz 82 cursos, e eu vi tal, e não sei o quê, e aí chega, não, deixa eu olhar aqui, deixa eu discernir o que está acontecendo. Cremos no Espírito Santo? Sim ou não? Se é o mesmo Espírito que habita em mim, habita no Rafael, habita no Edson, habita no Arnaldo, habita em nós. Então, se há algo de estranho, o Espírito diz, tem algo estranho. Se não, dê glória a Deus e continue. Deus quer fazer coisas, mas num ambiente de incredulidade, num ambiente de falta de fé, num ambiente onde não há honra e reconhecimento uns aos outros, fica sempre aquela nuvem de juízo. Aquela nuvem de juízo, ele deveria ser melhor, aí não falou o que eu queria, aí eu não concordo com isso. Típico fariseu. Eles estavam presos no passado do seu entendimento. Eles não conseguiam ver o reino de Deus na frente deles. Você entende que Jesus estava demonstrando o reino na frente deles? E eles disseram, não, isso não é importante. O importante é o que eu penso sobre o reino de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, porque o reino de Deus, ele só avança através de mim e de você. Quando a gente coloca uma barra e fala, não, isso não é, muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de nós. Se dependesse dos discípulos, aquele homem não teria sido curado, teria sido feito uma análise da vida dele, mas curado não, precisou de Jesus mostrar o reino. O amor a si mesmo, as nossas próprias ideias, faz com que a gente se torne juiz das outras pessoas. E aqui é onde a gente caminha para o final do texto, que é a terceira parte, fazendo com que a gente fique cegos ao que Deus está fazendo. Parecemos que temos consciência. Não, eu conheço a Bíblia, eu conheço esse texto, eu tenho clareza, eu tenho entendimento. Você entende que Jesus falou isso para discípulos, Jesus não falou isso para quem não era cristão, Jesus está falando para quem já conhecia Ele. Temos consciência, temos clareza, temos argumentos para justificar o que achamos, mas a gente na verdade está cego. E Deus quer livrar a gente dessa cegueira, amém? O que Deus está tentando fazer nas nossas vidas, mas nós não queremos enxergar,
porque simplesmente estamos presos a visões religiosas e experiências do passado. Eu quero fazer algo novo, mas para fazer algo novo eu preciso que você ore de uma maneira diferente que você não orou. Eu preciso que você se disponha de uma maneira diferente que você ainda não fez. Eu preciso que você obedeça nesse sentido de uma maneira que você ainda não ousou. A gente olha, mas eu sempre fiz desse jeito. Eu prefiro garantir do que me arriscar. Aí o reino não avança. Porque o reino fica travado na percepção de quem nós achamos que deveria ser. Eu já cheguei a um ponto, meus amigos, de juízo tão grande, Gustavo, de eu falar, acho que não, aquela pessoa não precisa saber de Jesus, porque ela já fez a escolha dela. Não sei vocês, nem vou perguntar, talvez seja só eu. Mas você vê as decisões tão erradas da vida daquela pessoa, que você vai falar, mano, para esse aí, se eu falar de Jesus, acho que ele vai rir da minha cara, acho que nem precisa mais, seja, quem sou eu para dizer que alguém não merece ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? E a compaixão, o amor, coloca o nosso coração para isso. A gente para de julgar e a gente começa a amar. Meu pai fala isso constantemente, meu pai e minha mãe. Amar é melhor que estar certo. Você pode repetir essa frase comigo? Amar é melhor do que estar certo. É muito melhor. Porque o amor não predispõe julgamento, como diz 1 Coríntios 13, mas o amor confia, ele tudo suporta, ele espera. E a última parte do texto então, que eu quero ler com vocês, é exatamente o texto de João, e nós vamos para a nossa terceira lição, o final do texto aqui. Nisso, se você quiser vir aqui, por favor. Quando Jesus soube o que havia acontecido, ele procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Depois que ele é expulso então da sinagoga, ele se encontra sozinho, nem mesmo a família talvez queira encontrá-lo, ele fala, Jesus vai até ele, procura o homem e lhe diz, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que para um judeu significa aquele que é enviado de Deus. Filho do Homem foi só predito pelo profeta Daniel. Então quando um judeu diz, se você crê no Filho do Homem, para um outro judeu que está ouvindo, é uma pergunta muito séria. É uma pergunta, você crê que o Messias, o Filho de Deus está aqui? E olha o que ele responde, ele fala assim, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem, eu quero crer. O que ele diz, gente? Você pode repetir comigo? Eu quero crer, eu não sei quem ele é, mas eu quero crer. Jesus respondeu, você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. Então ele se prostra e adora a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Olha que esse versículo é louco. Alguns fariseus que estavam por perto e ouviram perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus, com uma sabedoria incrível, diz, se vocês fossem cegos não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Vocês dizem que veem, mas não veem o que ele estava, a situação que ele estava. Vocês dizem que podem ver, mas não veem a situação que as pessoas então Jesus diz, por isso são como cegos. É versículos, não é uma conclusão minha, são palavras de Jesus. E é o último bloco, as cegueiras dos que o enxergam. Quando Jesus fala que ele veio até este mundo para julgar, parece que entra em contradição, porque no próprio texto de João, Jesus fala, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para redimi-lo, eu vim para libertar pecadores, mas não há uma contradição nesse texto. Eu vou te explicar esse texto, porque é muito importante que a gente entenda. Julgar não quer dizer que Jesus se tornou o juiz das pessoas, mas quer dizer que conforme ele mostra o que é o reino de Deus, o que não é, fica evidente. Os fariseus tinham uma ideia na cabeça deles, eu acho que o reino de Deus é isso aqui, eu acho que o reino de Deus é seguir a lei, é guardar o sábado, é fazer isso religiosamente. Aí quando Jesus, que é a própria luz, chega,
tudo o que não é julgado. Vocês estão entendendo? Jesus não precisou criar um conselho, chamar uma sinagoga, falar, vamos julgar o que é e o que não é. Ele simplesmente estava, e o que não era do reino, caiu. As mentiras caíram, as doenças caíram, os demônios fugiam, porque quando a luz e o reino se estabeleceu, o que não é o reino teve que fugir. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus vem para julgar, Ele não vem para sentar e apontar o dedo, Ele está falando, quando eu entro na vida de alguém, a luz chega, e o que não era, fica para trás, eu posso fazer algo novo. Essa é a promessa do Novo Testamento que o apóstolo Paulo tanto nos ensina. Mas tem que brilhar a luz de quem, gente? De Cristo. Não basta só ser cristão, dar o dízimo, fazer a religião, a devocional, fazer toda a sequência perfeita, para no final da semana falar, Deus, fiz check em tudo, me abençoa domingo. Isso é religião. O que nós temos que ansiar é a presença de Jesus, porque a presença de Jesus na minha e na sua vida lança luz sobre a nossa vida, lança luz sobre a nossa casa, porque aquilo que Jesus oferece, Ele é. Jesus está falando, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? O conhecimento? Quanto mais eu leio a Bíblia, quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é o pão da vida? Quem é a água viva? Jesus. Sem a pessoa de Cristo, não tem sentido. Por isso que Jesus vem para julgar. Por isso que quando Jesus entra na minha e na sua vida, por isso que quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, Ele lança a luz, e uma tamanha luz, que não tem como as áreas da nossa vida ficarem ocultas, a não ser que a gente queira. Eu posso querer que Jesus não entre em áreas da minha vida? Infelizmente pode. Mas não foi para isso que Ele é a luz do mundo. Ele não se tornou a luz do mundo para a gente esconder debaixo de uma cama. Ele não se tornou a luz do mundo para brilhar em somente algumas áreas da nossa vida. Ele se tornou a luz do mundo para curar os cegos, para trazer vista àqueles que não enxergam. Jesus veio mostrar o que é o reino de Deus, e isso vai mostrar quem pertence a Deus e quem não pertence. Isso é resultado da luz. A luz ilumina e mostra o que é e o que não é. Jesus ensina esse princípio curando um cego, não é interessante? Jesus não é maldoso, Ele não quer que as pessoas fiquem literalmente cegas. A luz ilumina e transforma os que resolvem segui-la, ao mesmo tempo que expõe o pecado do que os rejeitam e os julga, deixando na cegueira. Quem vê a luz de Jesus e escolhe seguir, tem a sua vida iluminada. 1 João, o próprio João que relatou isso, diz lá em 1 João, que se nós estamos na luz como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. É o mesmo João que relatou essa... Legal, né? Você vê como João vai amadurecendo ao longo dos anos. Tinha um slide antes, se eu não me engano, e essa é a terceira lição. O que Cristo oferece, a cura, a libertação, a luz, a restauração, tem como único propósito nós adorarmos a Deus e nos rendermos a Ele. A luz da presença de Cristo traz liberdade ao que crê, mas traz cegueira ao que não crê. Não dá para se eu ficasse só na primeira parte e não colocasse depois dessa vírgula aqui, eu seria mentiroso. A Bíblia fala que Jesus, Ele é pedra fundamental, mas para aqueles que rejeitam, Ele é pedra do quê? De tropeço. Por quê? Porque Jesus, Ele lança luz, Jesus não pode ser outra coisa, Jesus é luz, a sua essência é luz. Ele ilumina, Ele clareia, Ele traz vida. Tudo aquilo que Jesus oferece para alguém, Ele não está oferecendo como uma bênção, Ele está oferecendo porque Ele é. O que Cristo oferece, Ele é.
O que Cristo oferece, Ele é o que, gente? Ele é. Então não dá para a gente trocar a bênção com Deus, porque a gente só tem a bênção quando Jesus Cristo reina na nossa vida. Troca não é cristianismo. Cristianismo é Jesus Senhor da vida. Nessa semana, enquanto o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu me lembrei de uma música. E eu vou pedir para a gente projetar a letra dessa música. Eu pedi para o Ni cantar ela aqui. E eu vou te pedir, é um pouco diferente. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. E depois nós vamos concluir e orar. Porque essa música, ela fala muito sobre isso. Inclusive sobre esse relato de João 9. Você pode colocar a letra para mim, Gi, conforme o Li vai ministrar para nós? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, esmagado e servido na cruz para todos.
conhece, Ele é. Essa letra ela fala de 2 encontros com Jesus, o da mulher samaritana na beira do poço, no poço de Jacó. Essa letra fala, né? Eu tinha a minha vida, eu tinha os meus pecados ocultos, mas Ele veio, a água viva lavou os meus pecados, lavou o que eu carregava, lavou. E a outra parte da música ele fala do cego. Para Jesus era uma questão de faltar o quê? O barro. Você percebe que poesia linda? Ele fala, o barro que ainda faltava, Ele foi e completou. Porque aquilo que Cristo é, tudo que nós lemos na palavra e Ele é, Ele oferece para mim e para você. Ele oferece para mim e para você. Mas nós não desfrutamos se há no nosso coração o juízo. Nós não sabemos muito daquele homem que era cego. Ele só vivia pedindo esmolas. A gente não sabe do estado do coração dele. A gente não sabe se ele era um homem gentil. A gente não sabe se ele era um homem que resmungava. A gente não sabia se ele culpou a Deus pela situação que ele estava. Mas não se tratava de quem ele era, se tratava de como Jesus o encontrou e de como Jesus queria transformar ele. Quantas pessoas precisam desse encontro com Jesus? Eu sei que muitas vezes nós fazemos análises para o nosso coração nesse culto, e nós olhamos para nós. Eu quero dizer, você aqui cristão, conhece Jesus, tudo aquilo que Jesus Cristo oferece na palavra, Ele é. Mas lembre-se, é a presença de Jesus, não é uma troca, é a pessoa de Jesus. Agora eu quero te levar para uma outra análise. E os que ainda precisam? E os que ainda precisam desse pão da vida? E os que ainda precisam? Quem vai até eles? A jornada do homem cego que foi curado é essa. Ele vai de mendigo e cego para um homem que conhece Jesus pelo nome. E de um homem que conhece Jesus pelo nome, ele vai se tornar um homem que é curado. Ele é recebido pelos fariseus e ele testemunha sobre o que Jesus fez. Depois disso, ele vai para um homem que reconhece Jesus como um profeta e enviado de Deus. Enquanto ele testemunha, ele começa, você percebe, ele vai conhecendo mais de Jesus. E ele termina como um homem que chama Jesus de Filho do Homem e Senhor. Esse cara tem a jornada de um verdadeiro discípulo. Ele começa como um mendigo que ninguém se importava, e termina talvez 2 dias depois como um discípulo de Jesus. Ele leu a Bíblia, gente? Talvez ele nem sabia ler. Ele, quando foi confrontado pela presença de Jesus, ele falou: eu deixo tudo para te seguir. Eu deixo tudo para ser seu discípulo. Ele plantou a esperança na terra do coração daquele homem. Ele encontrou Jesus. E aqui eu encerro. Jesus, ele dá visão aos que reconhecem a própria cegueira. Quem não reconhece a própria cegueira não consegue ser liberto. Os que enxergavam só conseguiam realizar uma tarefa aparente. Eles só conseguiam julgar. Era a natureza. Eu enxergo, então eu tenho que emitir a minha opinião, eu tenho que julgar. Essa é a mentalidade humana. O que não enxergava só conseguia realizar uma tarefa: crer. Você pode repetir comigo? Crer. Eu prefiro ser um cego que crê do que ser alguém que enxerga e julga. Mas nós podemos ser aqueles que enxergam e amam. Nós podemos ser aqueles que enxergam e cuidam. Nós podemos ser aqueles que enxergam e fazem discípulos. Nós podemos ser aqueles que enxergam e escolhem seguir a Jesus, custe o que custar. Mas para isso começar, a gente precisa entender que Jesus, ele dá visão para aqueles que reconhecem a própria cegueira. E eu quero orar com você nisso.
O encontro com Jesus, ele gera uma transformação completa nas nossas vidas e nos faz enxergar as coisas como realmente são no reino de Deus. Nós começamos a enxergar como Jesus enxerga. Nós olhamos para o nosso próximo como Jesus enxerga. Nós olhamos para o nosso cônjuge como Jesus enxerga. Nós olhamos para os nossos pais, para os nossos filhos, para o nosso patrão, para os nossos funcionários, para qualquer relacionamento que você tem. Nós começamos a enxergar como Jesus enxerga. Mas às vezes está faltando esse barro. Às vezes está faltando Jesus pegar esse barro, botar no meu e no seu olho e falar: olha, enxerga como eu quero que você enxergue. Enxergue o seu marido como eu quero que você enxergue. Enxergue a sua esposa como eu quero que você enxergue. Enxergue o seu filho, não pelas atitudes dele, mas por quem eu vejo que ele pode se tornar. Enxergue o seu trabalho como o seu campo missionário, não como um lugar que você vai para resmungar e reclamar. Enxergue o recurso que eu te dei, não como pouco, mas como um começo de uma fidelidade que eu vou multiplicar na sua vida. Enxergue como eu enxergo. E é isso que eu quero orar com você nessa manhã. Aqueles que querem enxergar como Jesus enxerga. Você quer isso, meu irmão, minha irmã? Posso pedir para você ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Jesus, ele é capaz de fazer isso. Provavelmente você tem uma passagem que você gosta na Bíblia de Jesus, de talvez de algum milagre, de algo que você viu, que você fala: meu, aquela pessoa deve ter experimentado algo incrível. Imagina ter exatamente aquilo que você tanto admira nessa passagem presente na sua vida. Como, Gustavo? Eu rendo o meu orgulho, eu rendo o meu egoísmo, eu rendo o meu julgamento e eu recebo Jesus como meu Senhor. Repete isso comigo: Senhor. Senhor. Quando a gente fala que Jesus Cristo é Senhor, não é alguém que porque Senhor no português é tipo alguém que é mais velho, né? Então a gente quer se tratar, às vezes alguém, uma pessoa mais velha, você fala: oi, o Senhor tá bem? A palavra Senhor no original significa aquele que tem autoridade sobre tudo. Aquele que tem autoridade sobre tudo. Então não é por idade: Jesus é mais velho, né? Morreu 2000 anos atrás, então eu tenho que chamar ele de Senhor. Não. Senhor quer dizer que ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre o que eu faço. Por isso que Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. Os fariseus não quiseram. Os fariseus falaram: não, nós somos discípulos de Moisés. Tá bom. Depois você lê João 8. João 8, Jesus fala com os fariseus sobre o que é ser discípulo de Moisés e o que é ser discípulo de Jesus. Aí Jesus olha e fala: então, chega para aquele homem e fala: não importa o passado. Eu, quando torno Senhor da vida de alguém, eu faço novas as coisas. Porque há arrependimento, eu removo a cegueira e eu começo algo novo. Por isso eu quero convidar você: feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Porque eu peço para colocar a mão no seu coração, eu sempre gosto de explicar, porque é do nosso coração que saem os reais sentimentos do que nós pensamos. Nossa mente faz análise, mas do nosso coração tá as nossas convicções. Por isso eu quero que você faça no seu coração, você feche seus olhos. E a primeira pergunta que eu quero que você faça ao Senhor é: Senhor, eu tenho estado cego para alguma coisa? Pergunta ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo fala a você. Senhor, eu tenho estado cego para alguma coisa, Pai. Eu tenho insistido numa situação que o Senhor já me mostrou um novo caminho, mas eu insisto em permanecer no mesmo caminho. Eu insisto em permanecer no julgamento. Eu insisto em permanecer no juízo. Eu insisto em permanecer. Pai, eu quero ficar livre disso nessa manhã. Diga isso. Senhor, eu não quero mais julgar, Pai, como os homens julgam. Eu não quero mais julgar como este mundo julga. Eu quero amar como o Senhor ama, Pai. Peça isso agora. Fala: Senhor, eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu não quero olhar para analisar as coisas. Eu quero ter compaixão e amar como o Senhor ama. Eu quero amar como o Senhor ama. Diga isso: Senhor, eu quero amar o meu cônjuge como o Senhor o ama, Senhor. Senhor, eu quero amar os meus filhos como o Senhor o ama, Pai.
Eu quero amar os meus inimigos, Pai, que eu penso que são meus inimigos, como o Senhor os ama. Eu quero amar aqueles que discordam de mim, Pai, como o Senhor os ama. Eu quero amar, Senhor, aqueles que me magoaram, como o Senhor os ama. Eu quero amar aqueles que um dia disseram coisas pesadas que me marcaram. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu não quero mais viver, Pai, limitando o Senhor por causa da minha falta de amor. Tira a cegueira dos nossos olhos, Senhor Jesus. Tira a cegueira dos nossos olhos, Pai. Tira a cegueira dos nossos olhos. Completa o barro que ainda falta, Senhor, para que a gente possa enxergar. Para que a gente possa, Senhor, enxergar com os Teus olhos. Para que nós possamos amar como o Senhor ama. Para que a gente possa testemunhar como o Senhor testemunha. Para que a gente possa crer de que o Senhor tem um futuro para nós, Pai. Um futuro de esperança, um futuro de paz, Senhor. Que nós não devemos temer o passado. Não devemos ficar carregando coisas do passado. Mas devemos confiar em Ti. Por isso nessa manhã nós confiamos em Ti. Entregamos o passado nas Tuas mãos, Senhor. O que nós precisamos corrigir, Pai, nos leva a corrigir. O que precisamos pedir perdão, nos leva a pedirmos perdão, Senhor. Se nós precisamos voltar atrás e mudar alguma coisa, Senhor, nos convence e nos leva a isso pelo Teu Espírito Santo. Porque quem ama, perdoa. Nos leva, Senhor, a uma vida completa na Sua presença, Senhor. A uma vida de amor, a uma vida de compaixão. Sacia a nossa sede, Pai. Sacia a nossa fome. Que tudo aquilo que nós precisamos, nós encontremos somente em Ti, Pai. Que tudo aquilo que nós encontramos, precisemos e encontremos somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Agora deixa eu te dar um conselho. Existe uma obra poderosa que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Vou repetir. Existe uma coisa poderosa que Deus fez e está fazendo na sua vida. Você crê? Você crê mesmo? Mesmo com as suas limitações, você crê? E se você pudesse pedir para Deus agora uma pessoa essa semana para você contar o que Deus está fazendo na sua vida, o que vocês acham? Uma pessoa. Não precisa ser, vamos fazer uma live ministrando para 1 milhão de pessoas, não. Pede uma. Senhor, eu gostaria de uma pessoa para eu poder compartilhar o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo na minha vida. Podemos orar por isso? Se você quer, estenda suas mãos para frente. Se você não quiser, eu respeito, mas se você quiser, estenda suas mãos para frente. E agora eu quero te convidar, não para uma oração introspectiva, mas eu quero que você levante a sua voz e nós vamos clamar: Senhor, nos dá a ousadia, a autoridade para testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Senhor, nessa manhã nós nos dispomos aqui, Senhor. Senhor, o Senhor tem feito tão grandes coisas em nossa vida. Só o fato de não estarmos, Pai, entregues, mortos dos nossos pecados e estarmos aqui conhecendo a Ti já é motivo de grande alegria, Senhor. Pai, eu sei e eu reconheço que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida da nossa igreja, Pai, dos nossos amigos e amigas aqui, Senhor. Mas, Pai, de nada adianta o Senhor fazer grandes coisas em nós e nós guardarmos para nós mesmos. Nós Te pedimos um espírito de ousadia para testemunhar, Senhor. Nós Te pedimos um espírito de ousadia para compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, Senhor. Nós não queremos guardar para nós aquilo que o Senhor tem feito. Nós não queremos também só falar
falar de coisas futuras, nós queremos testemunhar: eu era assim, Jesus Cristo entrou na minha vida e hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Senhor, nos dá essa oportunidade, nós clamamos, Senhor, nos dá a oportunidade no nosso trabalho, Pai, seja, Senhor, no transporte ao trabalho, seja, Senhor, no horário de almoço, que muitas vezes a gente faz sozinho, que a gente convide alguém, que a gente sente com alguém. Abre os nossos olhos, como Jesus olhou para aquele cego, aquele mendigo, e curou ele, não ficou analisando a vida dele. Dá essa compaixão para a gente, Senhor, porque nós queremos ganhar essa cidade para o Senhor, Pai. Nós queremos que outras pessoas conheçam a Jesus, nós queremos que outras pessoas que muitas vezes estão cegas com seus problemas e medos, sejam libertas pela presença poderosa de Jesus Cristo. Nós cremos que é o Senhor que vai fazer, e nós nos dispomos: eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser esse canal, Senhor, nós queremos ser esse canal, nós queremos ser esse canal de demonstração, Pai, do Teu amor, da Tua compaixão, em nome de Jesus, amém.